preocupação. Só para completar. Muito obrigado. Só para completar, porque aproveito quem quiser divulgar ou não. O ministro general não foi preparado. Olhem a experiência de vida que eu tive. Eu, como capitão, eu participei da missão de paz na Unprofor, que era um conflito de guerra entre três povos que viviam no mesmo país, na antiga Iugoslávia. Em várias oportunidades, eu sentei à mesa com elementos em guerra e negociei e conversei. Posteriormente, como adido militar, eu tenho um orgulho enorme. Eu tive que trabalhar para, junto à Força Aérea Israelense, fazer o resgate de mais de 2.000 brasileiros que viviam no sul do Líbano durante o conflito. Negociação o tempo todo com a Força Aérea para evitar o problema. Depois, eu fui para o Haiti em várias situações novamente. Tive que participar de mesas e tudo em inglês, negociando, articulando, falando. Depois fui o responsável pela segurança da Copa do Mundo, já o Braga Neto estava comigo. Olimpíada também. Então os senhores acham que um general chega a general sem uma experiência de vida? E em inúmeras oportunidades eu tive que trabalhar uma área de paciência, de ceder, de diálogo, de democracia, de saber lidar com crises. Os senhores vão lembrar, na Copa do Mundo houve a invasão dos chilenos no Maracanã, acho que todos lembram. Eu ali tinha que tomar uma decisão, tive que negociar, falar. Aí eu faço a pergunta: isso não me capacitou para hoje estar fazendo o que eu faço? A resposta fica com os senhores, mas mais uma vez, muito obrigado. General Braga Neto, boa tarde. Eu sou Romualdo de Souza, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Por gentileza, general, o senhor participou de uma recente videoconferência e o senhor afirmou que o governo do presidente Jair Bolsonaro era um governo de centro-direita. Aí eu perguntaria ao senhor se, na sua avaliação, pelas ações e o comportamento do presidente Jair Bolsonaro, isso é ser um governo de centro-direita? E aí eu aproveitaria, general Ramos, o senhor que é um general da ativa, usando a sua expressão, o senhor é o representante do Exército / aqui no Palácio do Planalto? Obrigado. Eu até agradeço a sua pergunta, porque dá uma oportunidade de esclarecer e deixar isso aí bem claro, bem claro. A reunião ela foi feita com os parlamentares de uma comissão que é um comitê que faz acompanhamento da crise do coronavírus. Eram 6 senadores titulares, 6 reservas, 6 deputados titulares, 6 reservas, mais diversos outros parlamentares, mas foi aberta ao público. Surgiram diversas perguntas e uma delas apareceu perguntando sobre golpe. E quando foi perguntado de golpe, aquilo para mim é um absurdo. Não sei de onde saiu essa pergunta. E eu deixei claro que o governo, falei exatamente isso que o senhor falou, mas a minha posição era dizer que, na realidade, esse governo é um governo conservador liberal. Ele é conservador porque ele se pauta em valores, Deus, família, liberdade, valores éticos e morais, contra a corrupção. Esse é o sentido do conservador. E do liberal é o sentido da liberdade econômica, é o liberalismo econômico, que é a pauta do caminho da prosperidade, em que, deixando claro, o pró-Brasil é uma ferramenta, porque o caminho da prosperidade é uma lei. Então esse é o sentido da fala que eu disse. Este é um governo conservador liberal, baseado em valores, basicamente família, conceitos éticos e morais, a liberdade que caracteriza, né? E a liberdade e a liberalidade da economia. Esse foi o sentido que eu quis dizer. E para mim é um governo conservador liberal, tá? E eu passaria a palavra ao Ramos para responder a outra parte. Muito obrigado. Qual é o seu nome mesmo, por favor? Romualdo de Souza, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Queria te agradecer muito, porque você me dá a chance de poder, dentro de uma coletiva sem poder editar, falar a verdade. Eu estou na ativa porque foi uma opção de momento. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas.
em junho de 2019, ele me convocou para essa missão. Quero deixar claro que eu estou aqui como um cidadão que foi integrante do Alto Comando do Exército. Eu não tenho contato nenhum, a não ser o contato de amizade, que até hoje, como já o Braga Neto, que também estava no Alto Comando, não participo de reuniões, então não há nenhuma ligação de eu estar aqui representando o Exército. Eu represento sim pela minha responsabilidade, em nome dos companheiros que ficaram, por eu ter sido um oficial general da ativa, de ter participado das reuniões do Alto Comando de toda uma vida. Esse é um peso que eu carrego para poder fazer o melhor de mim. Mas eu estar aqui, eu estou como cidadão. Não há, todos nós, aliás, todos que estão aqui, não há nenhuma influência política, o que seja, que esteja sendo ligado ao Exército. Agradeço muito a oportunidade para poder esclarecer isso. Por favor. Eu quero deixar claro o seguinte, as Forças Armadas são instituições de Estado. Não existe ala militar. Você tem militares, formação militar, que são cidadãos muito bem formados, tá? Com valores éticos e morais, feito eu falei, que trazem esses valores para dentro de qualquer instituição onde trabalham. Tá? Você tem ex-militares aqui na mesa? Ó. 1, 2, 3, só escapou a ministra Tereza Cristina. Porque naquele tempo não tinha o segmento feminino. Tá? Só para completar. Só para completar. Muito obrigado. Só para completar, porque aproveito quem quiser divulgar ou não. O ministro general não foi preparado. Olhem a experiência de vida que eu tive. Eu, como capitão, eu participei da missão de paz na Unprofor, que era um conflito de guerra entre três povos que viviam no mesmo país, na antiga Iugoslávia. Em várias oportunidades, eu sentei à mesa com elementos em guerra e negociei e conversei. Posteriormente, como adido militar, eu tenho um orgulho enorme. Eu tive que trabalhar para, junto à Força Aérea Israelense, fazer o resgate de mais de 2.000 brasileiros que viviam no sul do Líbano durante o conflito. Negociação o tempo todo com a Força Aérea para evitar um problema. Depois, eu fui para o Haiti em várias situações novamente. Tive que participar de mesas e tudo em inglês, negociando, articulando, falando. Depois fui o responsável pela segurança da Copa do Mundo, já o Braga Neto estava comigo. Olimpíada também. Então os senhores acham que um general chega a general sem uma experiência de vida? E em inúmeras oportunidades eu tive que trabalhar uma área de paciência, de ceder, de diálogo, de democracia, de saber lidar com crises. Os senhores vão lembrar, na Copa do Mundo houve a invasão dos chilenos no Maracanã, acho que todos lembram. Eu ali tinha que tomar uma decisão, tive que negociar, falar. Aí eu faço a pergunta, isso não me capacitou para hoje estar fazendo o que eu faço? A resposta fica com os senhores, mas mais uma vez, muito obrigado. Próxima pergunta, Marco Grilo, O Globo. Boa tarde. Minha pergunta é para o ministro Tarcísio. Em relação a esse pedido de recuperação judicial da Latam, queria saber se esse elemento novo pode fazer com que o governo aumente o valor de 6 bilhões da linha de crédito e se vai acelerar esse processo. Obrigado. Olha, é lógico que a gente está muito preocupado com o setor. Eu acredito que, primeiro, até a forma como a Latam fez mostra o seguinte, há uma confiança do mercado naquilo que foi estruturado pelo BNDES. Então, as empresas estão se articulando, porque observe que houve uma sindicalização, existe uma questão de sindicato de banco e de garantia para fornecer o crédito. E uma parte do risco vai ser tomado pelo mercado. Então, as empresas têm que ir ao mercado para tomar a parte do crédito. Então, quando a Latam faz essa opção, por exemplo, ela entrou aderiu o Chapter 11 lá fora, mas não aqui dentro, é que ela está confiando nessa perna da estruturação financeira. Então, ela está confiando no crédito BNDES. Ela vai ter um aporte agora dos sócios, que corresponde a um aporte de mercado, num valor bastante superior àquilo que foi exigido pelo BNDES. Então, muito brevemente, esse crédito vai se concretizar. Eu acredito que esse crédito vai dar um fôlego financeiro muito importante para as empresas agora, dentro dos limites que foram estabelecidos. Isso não quer dizer que a gente não vá pensar em outras saídas
para a crise, que a gente não continue trabalhando em medidas para o setor. Medidas que podem ser tomadas, como, por exemplo, a compra antecipada de passagem aérea por parte do governo, com um desconto em cima do yield médio que nós temos em cada um dos voos. Outra medida que pode ser pensada, a utilização do Fundo Nacional de Aviação Civil como garantia em outras operações de crédito. Então, essas coisas vão ser estudadas, mas, obviamente, a coisa mais imediata e mais importante vamos dizer, a efetivação desse crédito BNDES. Isso vai dar um fôlego para as empresas já de algum tempo, e as empresas já estão se estruturando, estão fazendo suas operações de mercado, e esse crédito deve ser efetivado em pouco tempo. Próxima pergunta, Daniele Popov, TV Brasil. Boa tarde, quase boa noite já. Vou fazer uma pergunta para a ministra Tereza Cristina, depois para o ministro Tarcísio. Ministra, sobre os frigoríficos fechados que a senhora trouxe a informação, inclusive sobre esse protocolo que já foi orientado para eles seguirem, eu queria saber se esse período fechado desses que já reabriram, mas enfim, se esse período fechado trouxe algum revés, se isso trouxe algum prejuízo para a produção nacional. Também gostaria que a senhora falasse um pouco mais da vacinação desse público e dos funcionários do MAPA e da CONAB, que a senhora citou que ia começar a vacinação contra a gripe. E para o ministro Tarcísio, eu gostaria que o senhor reforçasse sobre essa informação dos investimentos, a atração do Brasil para investimento estrangeiro, especialmente as concessões, como que o senhor pode trazer essa informação sobre o Brasil ainda estar sendo atrativo, mesmo no momento de pandemia? Obrigada. Bom, nós desde o início montamos no Ministério da Agricultura um grupo de acompanhamento do Covid. E um dos assuntos primeiramente traçados foi se fazer um protocolo entre os frigoríficos, principalmente os frigoríficos de aves e suínos, que tem mais gente e tem uma cadeia produtiva que funciona quase um modo contínuo, Desde que chega o pintinho na granja, aí tem a ração, as embalagens, enfim, até chegar no frigorífico, que são 45 dias, e isso, o alojamento em seguida de outros galpões acontece. Então, é uma atividade e um segmento muito intensivo na produção. Então, o nosso medo é que a gente já tinha visto exemplos em outras partes do mundo, onde problemas aconteciam de maneira muito ruim, principalmente nessas plantas. Então, foi conversado com o setor montou protocolos com infectologistas de alguns hospitais aí, a Einstein, enfim. E esses protocolos, eles foram colocados para os seus associados, e a grande maioria, desde o início, tratou isso usando EPI, vendo a parte do transporte coletivo, distanciamento nos vestiários, nos refeitórios, enfim, uma série de ações que seriam muito importantes para se evitar a contaminação desses funcionários. O Ministério da Agricultura também montou um plano de contingência, porque nós temos funcionários do Ministério dentro dessas plantas, que são os auditores fiscais, que ficam lá fazendo toda a parte de vigilância e inspeção desses produtos, para que a qualidade dos produtos continue a mesma de antes da pandemia e depois da pandemia. Então, também esses nossos funcionários que nós tivemos que colocar à disposição toda a parte que desse segurança para que eles pudessem trabalhar com mais tranquilidade. Então, nós tivemos alguns problemas de normas, que às vezes haviam exigências a mais, por exemplo, fazer teste em todos os funcionários, não é o que o protocolo pregava, e não é uma coisa que resolva o problema. Então, tem maneiras de se fazer. Então, esses protocolos foram seguidos, nós fomos aprimorando. Agora, nós estamos na parte final com a Procuradoria-Geral do Trabalho, para que eles também
juntos com o Ministério da Saúde, da Agricultura e da Economia, possamos ter regras claras para que todos possam seguir. Então, hoje nós já tivemos 3 ou 4 frigoríficos que foram fechados, depois foram reabertos com toda a segurança, né, foi feita toda a parte de higienização, enfim, desses frigoríficos para que eles pudessem voltar a funcionar. Hoje estão funcionando, nós temos hoje somente um que deve voltar, eu espero ainda essa semana, em Santa Catarina, e um outro em Pernambuco, que também foi fechado. Outros tomaram essa medida preventivamente, já fechando antecipadamente para poder colocar em condições de dar segurança aos seus trabalhadores. Quanto à vacinação, isso foi uma ação aqui do Comitê de Crise, aqui da Casa Civil, que nos colocou, depois que o Tarcísio fez também com os caminhoneiros, que também era muito importante essa ação de vacinação, agora começamos a fazer os funcionários da Conab, das superintendências do Ministério, esses funcionários que estão lá na ponta, né, e depois nós vamos agora em junho, que vamos receber, vai ser colocada à disposição dos funcionários de frigoríficos uma quantidade maior de doses para que eles também tomem essa vacina, porque isso traz mais segurança. Quando tiver o sintoma, é mais fácil você não identificar, mas você retirar esses funcionários para que eles não estejam no trabalho e contaminem, façam o teste, aí sim, para não contaminar os seus colegas. E com isso, a gente manter a normalidade do funcionamento desse serviço essencial. Perdas na produção, claro que sempre há. Esses frigoríficos que hoje estão fechados, quando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, existem muitas outras plantas, então, à medida do possível, o Ministério da Agricultura fez com que essa produção pudesse ser deslocada de um frigorífico para outro, né? Para que, então, essa produção não ficasse no campo e que nós não tivéssemos os abates sanitários, que é uma coisa muito ruim, é um desperdício, uma perda para o produtor, para os frigoríficos, enfim, e para o Brasil. Então, isso está funcionando muito bem, né, dentro do possível. Nós estamos aí minimizando as perdas possíveis para esse setor. Espero ter respondido aí as suas perguntas.